Olá, me chamo Juliana e hoje eu quero conversar com você, que é mulher, sobre a maternidade e quais são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, porque quem é mãe e vive 24 horas com seu filho sabe que não é fácil, é uma vida bem cansativa. E eu até fiz aqui umas pautas bem importantes para a gente desenvolver aqui um pouco. Então eu tenho uma filha, ela tem 1 ano e 6 meses e ela é uma garotinha bem animada, para dizer que é bem agitada. Então ela acabou de dormir. Então eu tirei esse tempo aqui para vir bater um papo, conversar, falar um pouco sobre a maternidade e o desafio. E eu coloquei aqui como um dos desafios da maternidade foi o emprego, o trabalho, né? Já faz um bom tempo que eu não trabalho, eu trabalho online, faço consultoria previdenciária e não é sempre que a gente tem cliente disponível, porque eu sou formada em gestão de recursos humanos. Então, essa é uma área específica de advogado previdenciário, mas o que está dentro da minha alçada eu consigo fazer. Então, isso daí é uma renda que eu tenho e fora outras vendas também, que eu trabalho com vendas, peças íntimas, essas coisas para poder ter uma renda própria, né? Para não ficar dependendo só de homem, dependendo só de marido. Então, essa parte do emprego é difícil. Quando você diz que você tem filho, fica mais difícil de você arrumar emprego, porque a maioria das lojas, das empresas, vamos dizer assim, elas não querem contratar mulheres que tenham filho, porque se a criança ficar doente, a mãe vai ter que, né, ficar com a criança. E as empresas elas não estão dispostas a arriscar. Não vou citar aqui o nome de empresas, mas conheço pelo menos umas duas que elas são assim. Elas não contratam, umas três na verdade. Elas são difíceis para contratar quando é mãe assim que tem um bebê pequeno, não querem. Isso daí já acho que é um certo preconceito, né? Porque a vida da mulher ali já com a maternidade já não é tão fácil. Você passa o dia todinho com a criança e aí você às vezes no final do mês quer ter sua renda e é difícil, muito difícil. E também um outro ponto que eu coloquei aqui que foi a vida social. Eu falei um dia, quando eu saí com a minha bebê, porque ela já anda. Eu falei que eu não ia mais sair com ela por aí, porque eu não tinha 1 minuto de paz. Assim, a gente não dá pra ficar sentada, não dá, todo tempo tinha que estar correndo. Eu já tô com 37 anos, eu já não tenho mais esse pique, né? Pra estar correndo atrás de criança. Então foi muito cansativo. Olha, quem é mãe na minha idade, de 30 e poucos anos, sabe que não é fácil a maternidade nessa idade, porque eu já, tipo assim, me considero, eu sei que eu não sou velha, mas eu digo, assim, pra ter esse pique todo, pra estar correndo atrás de criança, aí eu falei que eu não ia mais sair, porque é muito cansativo. Sempre sobra pra mãe, sempre é pra mãe. E aí quando eu saio com alguém, com as tia, aí alivia, né? Porque as tia correm atrás. Mas eu digo assim, a vida social, quero dizer assim, você sair com os amigos pra ir pra passear, ir ao cinema. Já faz tanto tempo que eu não vou ao cinema, muito tempo. Eu fui no ano passado no cinema. E o único lugar que eu vou é quando eu levo ela pra ir no parquinho. Mas eu digo assim, a minha vida social, de sair com os amigos, de conversar. Então a mulher ela acaba por ser excluído. E isso leva muito ao estresse.
cansaço mental. Às vezes quando chega a noite, algumas mulheres vão me entender que você passa o dia todinho nas atividades diárias de casa, cuidando de criança, lavando, fazendo comida. E aí, chega no final do dia, eu tenho que levar a criança para passear, porque para não passar também o tempo todo dentro de casa. E quando chega a noite, já quero dormir, mas aquele cansaço, eu não sei dizer se né, não é um cansaço físico, mas é um cansaço que você tem mental, na verdade. E você não consegue dormir e relaxar. Não consegue. Ano passado, eu estava fazendo um tratamento com um psiquiatra, estava tomando algumas medicações. E aí eu parei por conta própria, por questão financeira mesmo, porque eu não tinha como comprar essas medicações. E quem comprava para mim, quando comprava, reclamava. Dizia que era caro, então eu preferi parar de tomar por conta própria e foi muito ruim. Você parar de tomar uma medicação assim, por conta própria, é muito ruim mesmo, você se sente muito mal. Mas aí, depois de 15 dias, eu já fui me recuperando um pouco mais, né? E eu tinha passado uma temporada no interior com a minha família e foi difícil no início, o mal-estar mental que eu tinha. E era uma sensação horrível. E esses dias eu cheguei à conclusão que eu preciso voltar a tomar essas medicações, porque eu ando muito estressada, muito nervosa, ainda mais assim por questões financeiras, porque eu tô procurando um emprego mesmo, um trabalho fixo, porque eu preciso ter a minha renda financeira, eu preciso muito. Embora eu faça esses trabalhos previdenciários, embora eu venda produtos, mas essas coisas são suficientes, porque primeiro eu não tenho tempo para ir por aí oferecer meus produtos, eu ofereço nas redes sociais, é o que eu faço. Eu ofereço, principalmente no interior, lá era onde mais eu fazia venda, né? Então lá era mais fácil, mas também um pouco difícil na questão de pagamento, porque as pessoas lá, elas só recebem no final do mês por conta da prefeitura. Então, assim, parece assim que a pessoa tá lutando por uma coisa e aquilo assim parece que vai fugindo, mas eu sei que isso só é uma sensação ruim, sabe? Uma sensação que eu sei que uma hora isso vai ter que passar, porque eu quero que isso passe. E aí eu vou ter aqui também, o que eu já acabei de falar aqui, né, sobre o cansaço, a saúde mental, que afeta muito. Eu sempre falo isso. Olha, eu amo muito a minha filha. Eu amo muito mesmo, mas tem hora assim que quem é mãe vai me entender. Tem hora que a gente quer ficar sozinha, tem hora que a gente quer assistir um filme, quer, sabe, tomar um café sozinho, sem barulho. Sabe, todo dia você acordar com choro de criança, às vezes a gente acorda estressado, e tu tá dormindo, de repente tu é assustado. Há mais que um ano eu tô assim. Eu sempre acordo assustada. Como assim se eu tivesse com medo. E o meu coração começa assim a palpitar. E aí não é fácil a vida da maternidade. Eu falei pra minha irmã, olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu não vou falar aqui pra você desistir não, tá? Eu vou falar que não é fácil a maternidade. Vai chegar um momento que você vai brigar com seu esposo, porque você vai querer que ele fique com a criança. Porque na maioria das vezes a criança é mais com a mãe, né? E até quando a criança tá dodó, ela quer ficar com a mãe. Então não é fácil a maternidade. E eu quero só deixar um recado aqui para as moças, para as meninas, para as mulheres que ainda não têm filho, se querem ter filho. Eu não tô aqui para dizer para não terem filho. Só se preparem
financeiramente, principalmente. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu saí lá do interior, eu vim com um objetivo muito grande para a cidade, foi de fazer uma faculdade. Eu pensava em fazer faculdade na área da psicologia. E aí, um dia alguém falou para mim que, mas essa área aí, eu era inexperiente, mas essa é uma área que é muito, como se fosse uma área clichê, que não dá dinheiro, algo assim. Mas assim, eu gostava, mas aí a pessoa falou isso e disse que era muito caro. E aí foi que eu acabei desistindo, né? Não fiz não fiz psicologia e eu tinha em mente que quando eu saísse lá da minha cidade, eu vinha para fazer faculdade. Passou uma moto aí. E eu vinha para fazer a faculdade e crescer, e eu não queria arrumar ninguém na minha vida, sabe? Eu queria só focar nisso. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive um estresse muito grande por conta que eu sentia falta da minha família, falta da minha vida no interior, porque era uma vida tranquila. De repente você chega aqui na cidade, barulho, muito barulho, as pessoas são estressadas. Então eu fui trabalhar numa loja, uma livraria. E sempre no início, quando você começa um trabalho, não é fácil, né? Você vai fazer novas amizades. E também eu tinha que mudar certos comportamentos meus. Eu não era muito tolerante com certas coisas, com certas pessoas. Então, mas aí eu fui aprendendo. Como eu trabalhava lá nessa livraria, comecei a ler uns livros, isso foi me ajudando. Só que aí eu sentia muito cansaço, um cansaço horrível no final do dia. Muito cansaço. Eu sentia muito sono, parece que eu não matava, nunca matava aquele sono, nunca matava o sono. E eu morava, acho que alugado um tempo, depois eu fui morar com uma colega e de lá fui morar alugado de novo. Depois que eu fui morar alugado, eu morei por um tempo alugado, acho que foi uns 4 anos, era tão bom. Aí assim, era bom porque eu tinha a minha vida assim, social, eu saía, eu fazia caminhada à noite, eu estava fazendo a faculdade, depois eu comecei a fazer faculdade, na verdade. E aí foi passando o tempo e eu concluí a faculdade. Depois da faculdade, eu nunca mais fiz atividade física. Aí foi ladeira abaixo, depois que eu lembro que veio a pandemia, eu tava na academia, tava tudo beleza. Veio a pandemia, aí depois eu fiquei grávida, aí pronto, gente, aí não... Ganhei 15 quilos a mais na gravidez e até hoje eu não consegui perder. Eu tento fazer esteira, aqui eu tenho uma esteira, eu uso lá em cima na varanda. Eu tenho a esteira, eu tenho objetos para fazer atividade física, mas quem disse que eu tenho tempo para fazer? Eu não tenho tempo. As pessoas vão dizer, mas a gente sempre arruma um tempo. Quando tem aquele tempo já é para fazer outra coisa. E em casa, sempre em casa. Ou então, quando eu tô lá fazendo atividade, aí o marido liga. A criança fez não sei o que, ou não tem que fazer. É desse jeito. Não dá pra fazer em casa. Eu tinha até recebido uma sugestão que eu deveria ir pra academia fora daqui, né? Sair daqui de casa. Só que detalhe, aqui no meu bairro não tem academia. Não tem academia. Academia lá para outro bairro, e longe para outro bairro. Então, não sei, não compensa, sabe? Eu posso até estar sendo negativa nessa questão, mas eu quero sim fazer atividade física, eu preciso fazer. Preciso fazer a atividade física, preciso voltar para o médico para fazer meus tratamentos. Hoje assim, eu tô bem melhor, né? Mentalmente. Gente, desculpa, é porque aqui do lado mora uns vizinhos aí, faz barulho de vez em quando mesmo, tá bom?
Mas vamos ignorar essa parte. Então, e aí o que eu faço da minha vida? Então, à noite eu aproveito eu estudo para concurso público. Eu estudo à noite para concurso público. Eu acho que vai dar uma tempestade. Eu estudo para o concurso público técnico de seguro social do INSS. Já faz um tempo que eu estudo, gente. Já, porque não é fácil não para entrar na minha cabeça esse conteúdo. Mas agora vai. Olha, quando você, mulher, é dependente financeiramente de marido, ou seja lá do que for, você é dependente de alguém, é a pior coisa do mundo. Por isso que eu digo, se você quer ter filho, se prepare financeiramente, se prepare psicologicamente, porque não é fácil, não é fácil, é muito difícil, é difícil. Principalmente a parte financeira. É muito ruim você depender financeiramente de alguém. E assim, eu já coloquei meus currículos no LinkedIn, já enviei para várias empresas e até agora nada. Eu coloco lá como experiência. Tenho experiência como operadora de caixa, mas atualmente eu tenho experiência com questões previdenciárias. Acho que a única área que eu poderia trabalhar era com advogado previdenciário. É a única opção que eu poderia fazer, né? E aqui, assim, qual o objetivo, né, desse vídeo, de eu estar aqui conversando? O objetivo é falar, dizer assim, o que eu tô sentindo. Eu sei também que tem outras mulheres que estão passando por isso, que nem eu, que com certeza são dependentes do marido, que só cuida do filho, que só vive em casa, que não é fácil quando chega à noite, bate o cansaço, mas eu sou perseverante, eu estou perseverando, estudando. Eu sei que não é fácil. Tem dia assim que eu não estou bem, que a minha cabeça não tá bem, que o meu corpo não tá bem, eu só quero me deitar, sabe? Só quero deitar e poder descansar. Mas eu sei que no dia seguinte as coisas vão estar lá, eu vou ter que estudar. Mas não é fácil, olha, não é fácil mesmo. É por isso que eu falo para as meninas, para as mulheres, pelo amor de Deus, tenham a sua independência financeira. Como diz a minha mãe, o seu emprego é o seu marido. E é verdade, sabe? É a melhor coisa que a pessoa pode ter. Mas eu vou dizer uma coisa também bem importante aqui, que a gente sempre é acostumado a ouvir desde criança. Ah, você tem que arrumar um marido rico, você tem que arrumar um homem rico. Esquece isso aí. Isso aí já caiu por terra. Você tem que ter a sua independência financeira. Independente se o seu marido ou namorado, não sei o que, tenha também poder aquisitivo melhor. Mas eu digo assim, você ter. Não dependa de ninguém para nada, porque é horrível, horrível. Eu já vi casos de pessoas que deixaram seus empregos. Ah, mas eu vou deixar o meu emprego porque o meu marido ganha bem. Mas quem ganha bem é ele, não é você. E toda vez que você precisar de dinheiro, você vai lá pedir dele. E aí ele vai perguntar assim, pra que é que tu quer? Todo mundo pergunta isso. Não adianta dizer que não, porque pergunta sim. E isso é horrível, isso é péssimo. Eu odeio quando isso acontece. Por que você quer dinheiro? Se a pessoa está pedindo é porque está precisando, não é? Então, o meu alerta é esse. É pedir para as mulheres, para a gente se unir mais, sabe? Para a gente buscar estudar, buscar ir à luta mesmo, não depender de homem não, porque é muito ruim, é horrível, sabe? É horrível mesmo. Então é muito bom a gente ter nossa independência financeira, se cuidar. Eu vim me cuidar mais assim da parte aqui estética, né? Ano passado, pintar meu cabelo, deixar as unhas crescer, mas deixei crescer, ó, mas tá um lado que tá sem outra, ó, vida de mãe. Vida de mãe, mais tarde eu vou pintar. Então, só um alerta para as moças, para as jovens, para as mulheres, para não cair nessa não, sabe?
ter sua independência financeira. E eu tô na luta, né? Todos os dias, cuidando da minha filha, cuidando da casa. Eu faço assim, sabe aquele dia que todo dia tu tem que estar fazendo sempre a mesma coisa? É assim. E aí eu vou, ao longo dos dias, eu vou postando, conversando um pouco com vocês. Se vocês também tiverem alguma sugestão de tema, aí a gente pode conversar aqui, tá bom? Eu quero agradecer a todos que esse vídeo puder alcançar, que possa ser um alerta, tá? Para você, possa ser um alerta e dizer assim que busque conhecimento, estude. Sabe por que eu estou estudando para concurso? Porque eu quero ter minha independência financeira, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu lar. Onde eu moro hoje não é o meu lar, não é a minha casa, é provisório. Mas eu digo isso, procure conhecimento, procure estudar, ou então um trabalho. Se você não gosta de estudar, só gosta de trabalhar, beleza, já ajuda. Isso que importa, tá? Então eu quero deixar aqui meu abraço para você e pedir desculpa pelos barulhos, porque parece que o pessoal só arruma fazer barulho na hora que a gente tá ocupado aqui fazendo vídeo. Mas esse era o meu recado que eu tinha para dar para você. Persevere, lute até o final, não desista. Você que é mulher, você que está passando por alguma dificuldade financeira, não desista. Procure alguma coisa para você vender, para ter sua renda. Alguma coisa, eu sei que alguma coisa vai dar certo. Procura vender pela internet, para seus parentes, para alguém, alguma coisa que você gosta. Roupa, maquiagem, sapato. Invista em alguma coisa, porque tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Eu quero deixar o meu beijo e até a próxima. Tchau, tchau.